Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Olha só, estou aqui hoje para fazer a correção das páginas 11 e 12 do caderno de atividades. Peguem aí comigo, por favor. Nós vamos continuar fazendo na página 11 os exercícios de análise que fizemos até na página 10 na aula ao vivo. Muito bem. Então, na letra H, na página 11, temos a frase: o caderno azul ficou na mochila. Primeiro ponto: qual é o núcleo do sintagma nominal com função de sujeito e a classe a que pertence? Nós temos caderno e ele é um substantivo, um nome. Quais são os determinantes desse sintagma e suas classes gramaticais? Nós temos o, que é artigo definido, e nós temos azul, que é adjetivo, a característica. Reescreva a frase substituindo caderno por caneta e fazendo as demais alterações necessárias. Ficará assim: a caneta azul ficou na mochila. Na reescrita, as palavras sofreram flexão de gênero, que é feminino e masculino. Depois temos outra frase para analisar. Os alunos acham matemática difícil. Primeiro ponto, temos: qual é o núcleo do sintagma nominal? Com função de sujeito e sua classe gramatical. Nós temos alunos como núcleo e ele é um substantivo. Qual é o determinante e sua classe gramatical? Nós temos aqui o os e ele é artigo definido. Reescreva a frase substituindo alunos por aluna e fazendo as demais substituições necessárias. Nós temos assim agora, ó: a aluna acha matemática difícil. Na reescrita, as palavras sofreram flexão tanto de gênero, feminino e masculino, quanto de número, que singular e plural. Depois nós temos o número 17, uma tirinha de Calvin e Haroldo para ser analisada. E ele diz assim na letra A: no primeiro quadrinho há a expressão uma tigela. O termo uma é numeral. Depois, no segundo e no terceiro quadros, há duas palavras destacadas. São numerais que podem ser classificados como ordinais. Lembrando, pessoal, já comentei com vocês antes, toda vez que você estiver diante de uma questão que você tenha que analisar, se um ou uma, uns ou umas, que podem ser artigos indefinidos ou podem ser numerais cardinais. Você tem que definir, você tem que diferenciar essas classes. Sempre se baseie no contexto, tá? Como aqui, pelo contexto da tirinha, você observa que ele retoma, ele acaba falando de outros numerais, é o que vai fazer você ter uma pista, tá? Que esse uma, que ele citou antes, seja um numeral, tá bom? Vamos à página 12. Na letra C, temos: os numerais ordinais são aqueles que indicam a posição em uma determinada sequência, a ordem. Na D, releia o quadrinho ao lado e depois reescreva a frase destacada substituindo a palavra tigela por prato. Ficará assim: o segundo prato é sempre melhor. Que mudanças ocorreram na sua reescrita? Então, aqui a gente pode observar que houve flexões de gênero, feminino e masculino. E depois ele pede para que a gente faça uma relação entre as classificações dos numerais e aqui você tem os próprios numerais. Muito bem. Atenção. Triplo ficará C, milésimo B, primeiro B, quinto B, 2/5 D, quíntuplo C, segundo B, 2 bilhões A, 2/3 D, 1 milhão A, dobro C, 1 milheiro E, 2 dúzias E, 2 A, 1 A, triplo C, quarta parte D. Olha só, pessoal, eu, na verdade, não gosto muito de exercícios como esse, número 18, porque é um tipo de exercício que, às vezes, não faz você pensar muito naquele numeral
inserido em um contexto. Então, eu prefiro sempre a interpretação no contexto. Que você percebesse, por exemplo, que o duas, como aqui ele colocou como cardinal, né? Expressa quantidade. Então, por isso que ele tem essa classificação. Mas eu acho interessante colocar numa tirinha ou num outro texto que você observe, que você tenha elementos, pistas para você interpretar. Então, eu não costumo dar muito assim em atividades avaliativas de relacionar com a palavra seca sem contextualização, tá bom? Aqui a gente encerra então a correção de hoje. Façam os acertos na apostila, tá? No CA. E também gostaria de reforçar com vocês a importância das respostas completas. Eu tenho observado nos aceites das atividades que a maior parte dos alunos continua fazendo as respostas completas, dando contexto, e eu parabenizo esses alunos. Muito bem, continuem assim. Existem aqueles que às vezes esquecem, né, ou às vezes correndo, fazendo outras atividades, fazem uma resposta mais simples. Não deixem de fazer, não percam o ritmo, isso é muito importante para vocês. E vai ser cobrado lá na frente também, fora da escola, fora de ambientes escolares, isso vai ser cobrado de vocês. Então é importante que vocês aprendam que quanto mais você treina a resposta completa, isso fica super natural para você. Quando você observar, você já escreve assim naturalmente, tá bom? Então, um beijo para vocês, até a próxima.